Fala, família! A paz, que coisa boa estarmos juntos, mais Sejam- um dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Petra Talk. É com grande alegria que temos uma convidada ilustre conosco. Jefferson dará as honras da apresentação, mas é uma grande bênção e desde já eu te convido a se inscrever no canal, a dar o seu like, ativar o sininho. Você contribui para isso, faça parte da nossa família. Não se esqueça, não deixa para o final, porque senão você vai esquecer. Então, venha conosco nessa conversa. Pessoal, hoje eu tenho as honras, de apresentar a convidada, porque além de amá-la, nós já somos familiares, há um bom tempo. Doutora Aparecida dos Santos Siqueira, seja muito bem-vinda, sogra. Amém. Amém. Então, a minha sogra é doutora, ela estava compartilhando, que é na área, qual área mesmo? Humanidades, Culturas e Artes. Humanidades, Culturas e Artes, é também mestra na área de desenvolvimento local, casada com o pastor Arilton Siqueira e mãe da minha digníssima esposa, Rafaela. Excelente mãe, né? Um beijo, meu amor. E também mãe de Gabriel, meu cunhado amado, que também ajuda a gente aqui no Petra. E hoje nós vamos bater um papo. Um beijo, meu amor. Nós chamamos de Biel. Gostei. E vamos aqui bater um papo hoje, conhecer um pouquinho da história dessa serva de Deus. Seja muito bem-vinda. Amém. Vamos lá. Sou, conforme já falaram, Maria Aparecida, mas mais conhecida como Cida, serva de Deus em primeiro lugar, acima de tudo. As pessoas dizem que eu sou doutora, sou mestre, mas eu sempre digo, eu sou, antes disso tudo, serva, Serva do Senhor. Deus me chamou, eu tinha 13 anos de idade, Meus pais não eram cristãos e eu lembro que meu pai estava indo para um trabalho na Igreja Católica, que era como que eu posso dizer? Caminhando, para uma procissão, essa é a palavra correta. E aí eu falei para ele, eu quero ficar aqui, nessa igreja. Ele, você não vai ficar? Eu falei, eu vou ficar. Aí eu conversei com a minha mãe, deixa a menina ficar, E aí eu fiquei naquele dia eu aceitei a Jesus, era um culto de criança. E eu falei para ele, pai, eu não quero ficar na sua igreja. Ele ficou muito revoltado comigo na época. E eu falei, eu quero ficar aqui nessa igreja. Aí eu fiquei lá. Era Caetés? Assembleia de Deus do Caetés. Um templo antigo, em frente à padaria. Aí eu fiquei lá, e aí eu me batizei, meu pai não foi no meu batismo, minha mãe que foi sozinha, eu lembro disso até hoje. Aí quando eu cheguei lá, foi muito engraçado, porque eu conheci um primo lá, eu não sabia que ele era meu primo, e ele estava me paquerando. Eita, cara. E aí ele me paquerando, eu falei, gente, ele é músico e tal. Aí o nome dele era Daniel, Daniel. Aí eu falei, meu Deus, esse menino aí, eu não conheço esse menino. Aí, todo domingo, nós íamos para casa dos avós. Tinha que ir todo domingo para poder dar bênção aos avós. Quando eu cheguei lá na casa da minha avó, a mãe do meu pai, esse meu primo estava lá, mas eu não sabia que ele era meu primo. Aí eu falei, o que esse garoto da igreja tá fazendo aqui, ó? Aí minha prima, teu primo. Eu falei, meu primo? Aí ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu sou neto da avó Zefinha. Aí ele falou, eu também sou neto da avó Zefinha. Eu falei, mas você estava na igreja de manhã. Aí, a gente é primo? Falei, a gente é prima. Depois ele ficou muito bravo, Frustrado. Ele, poxa, a gente não vai poder namorar? Eu falei, mas quem disse que eu queria te namorar? Então, assim, e foi muito legal. Meu primo também é cristão até hoje, da Assembleia de Deus. Ele também é militar. Ele também é do corpo de bombeiro. Que ele legal. É músico. Ele é músico no Corpo de Bombeiros? Poxa, que bacana. Ele é músico. E aí, agora ele tá morando em João Pessoa. Então, assim, a gente tem muita afinidade, A gente é muito magrinho também, ele ficava me zoando, eu zoando ele. Mas, assim, é umas coisas que eu me lembro da infância que eu acho que eu nunca vou esquecer, E, assim, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, nunca me desviei. E eu sempre falo, essa semana eu estava falando em casa, que o Senhor nunca permita que eu saia do caminho do Senhor. Já passei por muitas lutas, muitas provações, mas a minha fé
em Jesus ela é inabalável. Né? Foi a partir de um encontro ali com os 13 anos. E eu queria te perguntar, acho que eu tinha comentado alguma coisa sobre. Pode falar. Te perguntar como foi essa infância, assim, num lar que tinha uma outra cultura cristã, né? Era católico, de repente com pessoas que não eram cristãs. Como que foi essa infância ali, né? E tem também a questão da vinda, né? Porque seus pais, eles não eram do Rio, não é isso? Eles vieram para o Rio, Sim. né? A senhora já nasceu aqui no Rio, é Eu isso nasci mesmo? aqui. Aham. E teve também ali todo um processo de infância, né? Conta um pouquinho dessa infância, porque eu já ouvi algumas histórias, né? Conta um Eu pouquinho nunca ouvi, dessas eu quero histórias. Assim, eu morei lá no Fundão, né? Lá dentro da cidade universitária. Lá na vila, Que hoje naquela na vila Divinéia. residencial, lá no finalzinho, né? Sim. Aí lá só morava só funcionários e, no caso, na época, eram os militares que moravam lá, né? Os coronéis, essas pessoas desse tipo. E aí meu pai tinha direito de morar lá, uma casa, porque ele era o encanador da vila. Então meu pai sabia tudo de hidráulica, então tudo era com ele lá dentro da vila. E aí a gente ganhou essa casa para morar lá. Eu saí de lá em 78, eu tinha 10 anos quando eu saí da vila. Aí eu vim, mas antes da vila, eu morei na favela da Maré, que era na Baixa do Sapateiro, nas Palafitas. Eu, Caramba. bebezinha, né? Meu pai comprou um barraco na época, minha mãe, quando veio do Nordeste, eles vieram para Baixa do Sapateiro, né? Nas Aquilo ali era tudo Palafitas. alagado, não havia Sim, sido sim. ainda feito aterro e tudo mais, né? O conjunto habitacional ali era E eles área de vieram- mangue e palafita. E né? eles vieram em que ano? Você lembra? Vocês sabem dessa vinda pra cá? Não. Eles vieram foi... Meu pai casou e veio, né? Meu pai veio primeiro, morou aqui um tempo. Uhum. Aí depois ele foi no Nordeste, aí encontrou com a minha mãe e falou pra ela assim, daqui a um ano eu vim pra te buscar. Aí ficou noivo, com um ano ele foi buscar minha mãe. Aí ele buscou minha mãe, vieram pra cá, pro Rio, né? Pra esse barraco. E era bonitinho o barraco, todo pintadinho, né? Legal. O piso... Não é porque era um barraco que era feio, Não, né? não era bonitinho, arrumadinho, tudo direitinho. E aí eles vieram morar nesse barraco. E aí eu fui a primeira filha, né? Eu sou a primogênita. E quando eu nasci, no dia 16/10/1968, minha mãe diz que ela foi em trabalho de parto para o Hospital Geral de Bom Sucesso, que era um dos hospitais mais próximos. Na época não tinha passarela, nada disso, tinha que passar pela variante, né? E aí ela disse que quando chegou lá, só que o meu parto foi um parto muito difícil. Eu fui a fórceps. E quebraram a minha clavícula na hora de nascer, né? E aí, quer dizer, eu já sofri desde a hora que nasci, né? Eu deixei a propósito Já da minha nasceu vida. sofrendo. Já nasci sofrendo. Deus falou, essa daí que eu quero, né? E aí, minha mãe disse que eu tive que ficar internada. Eu vim para casa com a talinhazinha no ombro e tudo. E aí, o que acontece? Um belo dia, não tão belo assim, eu já era maiorzinha, já andava dentro de casa, eu não sei muito bem a faixa etária. Eu estava brincando em casa e lá as portas eram divididas em duas. Tinha uma parte de cima e uma parte de baixo. Só que minha mãe deu bobeira comigo, eu abri a porta de baixo e fui andar na palafita, Caramba. caí dentro da maré. Minha mãe, ela disse pra mim, eu acordei só com a penoar, né, que eles chamam, Meu né? Deus do céu. Ela pulou dentro da maré sem saber nadar nem nada. Ela disse que pegou um isopor que estava lá flutuando, se segurou naquele isopor, me tirou da maré e saiu correndo igual a louca, porque na época não tinha carro, não tinha nada, e foi atravessando a variante até chegar no Hospital Geral. E aí me deram lavagem. Assim, correu. É porque você imagina uma criança pequenininha bebendo água de esgoto. Palafita, geralmente a pessoa tem a casinha em cima e os dejetos vão caindo. né? Porque o nosso banheiro era um quadradozinho assim, né? Que era onde você fazia todas as necessidades ali, né? Então eu ia direto pra maré. Não tinha saneamento básico, Sim, sim. né? E aí minha mãe me tirou e me levou. Então, assim, a doutora falou que a minha mãe, se não tivesse corrido comigo logo de imediato, teria morrido. E a partir daí eu não tive mais saúde, né? Porque a primeira coisa que eu peguei foi um problema de pele. Essa pele que eu tenho hoje não é a minha. Minha mãe diz que essa pele caiu toda. Foi em carne viva. Eu peguei uma infecção Pegando infecção grave. que ela não sabe explicar até hoje, né? Então eu fiquei Mas essa que você tem é sua, tá? Não, agora Eu não é. posso. Mas a existe primeira dela, não. pele não é essa, né? A primeira que eu nasci não é essa. Ela disse que foi toda reconstruída de novo. E aí eu fiquei internada no hospital Francisco de Assis, acho que é no centro da cidade.
Então, depois desse tempo, eu não tive mais saúde. Era 15 dias em casa, 15 dias no hospital, e fiquei nessa trânsito aí um bom tempo, né? Eu me lembro por gente que até eu chegar aos 18... Aí, detalhe. Por que eu digo que eu sou uma mulher de fé? Minha mãe começou a me tratar porque eu tinha muitas crises. Eu ia para a sala de aula, quando a professora começava a me pressionar, eu desmaiava na sala de aula. Eu começava a ver a professora de cabeça para baixo, de cabeça pum, apagava. Quando eu acordava, eu já estava lá onde a gente morava, a gente tinha um posto médico para atender as pessoas que moravam ali. E aí, quando eu chegava lá, eu não lembrava de nada. Aí minha mãe começou a me tratar no fundão. E eu comecei a tomar muitas medicações fortes. Medicação do sistema de nervos, essas questões todas. Quando eu vou para a igreja, quando eu aceito a Jesus, eu digo assim, com 15 anos eu digo pro médico, eu não vou mais tomar esses remédios. Eu não vou tomar. Mas você tem... Não vou tomar. Jesus me curou e eu não vou tomar mais. E eu não tomei mais. O médico que queria me operar o meu coração, ele disse que eu tinha eu tinha sopro, tinha uma abertura. Minha mãe não deixou operar. E aí eu fiquei em tratamento até 18 anos com um cardiologista e neuro. Eu lembro até hoje. E aí nesse dia eu cheguei pra ele e falei, eu não vou tomar mais remédio, porque Jesus já me curou. Aí minha mãe falou, mas você tem que tomar. Eu falei, eu não vou tomar. E nunca mais tomei. A senhora lembra pra que era? Era pra epilepsia? Qual era o tipo de remédio? Eu lembro do remédio. Eu tomava, se eu não me engano, se não tiver errado, era Comital. Era um remédio para... Vê pra gente o princípio ativo aí, Juju. Juju. Eu tomava esse tipo de remédio, né? E tinha um outro também que eu não lembro agora, que eu também tomava. Eram remédios fortíssimos que eu tomava. E aí eu falei... E era para prevenir essa questão desses apagões. Esses apagões. Devia ser algo... Anticonvulsivantes, né? É porque existem diversos tipos de... Comital L, não é isso? Doenças... A epilepsia, né, ela tem diversas manifestações. E uma delas é a convulsivante. A pessoa vai ter ali aqueles espasmos e tudo mais. E existe um tipo de epilepsia não convulsivante. A pessoa tem como que é síndrome de ausência. São convulsões de aspectos diferentes, né? Mas provavelmente você tinha esses apagões, não ficava se debatendo e tudo mais. Não. Mas a gênese, a origem, a forma é a mesma. É como que uma epilepsia. Ah, né? Entendi. E realmente, se você não teve mais disso, você foi curada. Eu fui, com certeza, eu não tenho dúvida que eu fui curada, né? E o médico não entendeu como que o meu coração fechou. É questão de fé. Né? Então, assim, eu tenho uma plena certeza que Deus, ele me chamou desde o ventre da minha mãe. Mesmo eu sendo uma filha dentro de um lar não cristão, né? E até hoje eu primo por isso. Eu procuro... É o que eu estava falando com o Jefferson hoje. Eu procuro que as pessoas olhem para mim e me leiam como se eu fosse a Bíblia, né? E eu costumo dizer, onde estava falando com ele, qual é a sua origem? A minha origem, se alguém me perguntar hoje, eu vou dizer, a minha origem é a origem de Deus, de Jesus. Porque a minha origem, ela se deu na imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Então, a minha origem... não é do meu pai, não é da minha mãe. Você fala já do novo nascimento, né? A minha origem é de Jesus. Entende? Então, assim, eu fui e eu sou muito agraciada. Eu passei por vários processos da minha vida que eu vi e vejo hoje a mão de Deus sobre a minha vida. Né? Então, assim, teve situações na minha vida que o médico dizia assim, não tem jeito. Mesmo eu sendo pequena, eu dizia, tem jeito. Eu acho muito bacana essa questão, quando a sogra conta, quando a dona Cida conta as questões, dessa questão da fé de uma criança num contexto Sim. de ser o único crente da casa. Isso é algo muito forte, tá? Meu Deus. É algo muito forte. Mas, sogra, aí... Só uma coisa que eu ia falar aqui, e engraçado, é que assim, eu tinha 13 anos, meus pais não eram crentes, então eu tinha que obedecer. E aí, para eu ir à igreja, tinha alguns impedimentos. Quais eram os impedimentos? Você só vai à igreja se você deixar a casa arrumada. O que eu fazia? No sábado, eu deixava a casa um brinco.
De manhã, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu acordava de manhã, porque eu levava meus irmãos comigo. Eu acordava de manhã, eu comprava bisnaga, não era pãozinho, era bisnaga. Eu comprava, era naquele papel grande enrolado. Aí eu chegava em casa, eu abria o papel em cima da mesa, cortava os pãezinhos para meus irmãos, dava café para eles, juntava tudo. Eu acordava 5 da manhã para deixar tudo arrumado, porque 9 horas não podia faltar a EBD. Aí meu pai dizia, você é barata de igreja, porque eu ia para a igreja domingo, eu ia para a igreja terça, eu ia para a igreja quinta. Ele nem reclamava, a casa estava arrumada sempre. Tava sempre arrumada. E, uma boa troca. né? Então, assim, minha mãe falava assim, você tem que deixar a casa... Eu encerava a casa, eu arrumava a casa, eu lavava tudo, deixava tudo um brinco, porque eu falava assim, isso não vai ser impedimento. Com 13 anos. E a gente vê um contraste muito grande, né, com o que a gente vê de relato. Até minha geração mesmo já começou a dar uma afrouxada nisso. A gente vê muitas vezes líder tendo que ligar pra mãe pra acordar o fulano de tal e você sozinha ali, sem família atrás. Na verdade, a família fazendo uma força contrária. Sim. Deus te dava essa força pra caminhar, né? Sim, às vezes a gente... E a dona Jandira, que eu gostaria de citar aqui, e a Janete, que são minhas amigas, que foi a Janete que me levou para a igreja, ela tinha atividades pra gente sair, que a gente ia pra Quinta da Boa Vista, pra alguns lugares assim. Minha mãe deixava eu ir porque ela ia. E aí, engraçado, que eu tinha um amigo, Francisco, que a mãe dele também era da Assembleia de Deus, Dona Maria, e aí ela falava assim, quem é que vai para esse passeio? Aí ele falava assim, a Cida vai. Ah, se a Cida vai, então você vai, porque a Cida é uma menina responsável e eu confio nela. Aí ela ia na minha mãe, perguntar para minha mãe se ela ia deixar eu ir. E o Francisco era mais velho do que eu. Caramba. E a mãe dele confiava dele ir porque eu ia, olha isso. Né? Então é muito engraçado. Hoje eu encontrei com ele depois de 10 anos agora, que eu encontrei com ele no dia do trabalho que teve aqui na igreja. Ele tá fazendo trabalho do Dr. Vitaminas. Uhum. Aí ele falou, Cida, que saudade, quanto tempo que a gente não se vê. Então, assim, e eu sempre fui uma menina, assim, eu falava pra minha mãe, eu vou pra tal lugar. Ela podia me procurar que eu tava naquele lugar. Por isso que eu falava com a Rafaela, o dia que você falar que vai pra um lugar e você for pra outro, vai dar ruim pra você. Né? E pro Gabriel também, às vezes eu ia buscar ela lá, ela ficava brava, o Arito ficava também, mas eu ia porque eu falava, mãe, eu vou pra tal lugar. Minha mãe podia ir me buscar, que eu tava naquele lugar. Eu não desviava caminho, eu nunca fui desviar caminho. Nunca. Eu falava, mãe, eu vou, tal hora eu tô em casa, tal hora eu tava em casa. Né? Então, assim, eu tive uma infância que eu não tive esse berço, né? Mas eu tive valores. Né? Meus pais me ensinaram valores, ética. Você não pode pegar o que não é seu. Meu pai xingava, eu nunca fui de xingar. Meu pai até hoje, meu pai é brabo. Palavrudo, né? Mas assim, eu nunca fui de xingar. Né? Nunca gostei desses negócios, nunca. Tanto que quando a Rafaela nasceu, ele queria ensinar pra Rafaela, eu não deixei. Falei, aqui não. Então assim, ensinei meus filhos no caminho do Senhor, por isso que eu digo, eu não criei filho pra perder pro diabo. E o diabo sabe disso. E eu falo pra ele, eu não criei filho pra perder pro diabo. Os meus filhos, eu sempre orei, eu sempre levei, né, ensinei. Eu não tive isso. Quais são os planos pra hoje, sogra? Meus planos pra hoje? Saindo daqui do Petra. Saindo daqui do Petra, eu vou trabalhar, né? Tenho vários trabalhos pra fazer da faculdade. Tem que entregar alguns trabalhos, né? Que estou fazendo um trabalho pelo STEM, que é um curso do exterior. Fui agraciada, minha faculdade pagou por isso. E depois, se não tiver chovendo? Se não tiver chovendo, aí eu vou pegar os netos, né? Vou levar pra casa. Não, a senhora não disse que é no monte, moça? Não, no monte eu vou. Mas isso é à noite. Isso é 10 horas. É porque ela tá falando que é mulher de oração, né? Sou. Aí eu queria mostrar, é mulher de oração mesmo. Sou. Era segunda-feira, dia chuvoso, feriado. Ela tava vindo no carro comigo e falando, não, porque hoje, se não tiver chovendo, eu vou ao monte. E vou. E se tiver chovendo, a gente vai se encontrar com as amigas, a gente vai ficar até as 2 da manhã orando. Eu falei, eita, poder só. Mas olha só, e uma coisa, gente, vocês mulheres que não dirijam, prestem atenção. Né? Quando a gente começa a dirigir a nossa vida também. Então, olha só, rapaz. Assim, é muito interessante porque eu pedi a Deus para me dirigir. Da habilitação, né? Eu pedi a Deus para dirigir, por quê? Porque às vezes eu sentia dificuldade de caminhar. Às vezes o meu esposo não queria ir e eu ficava em casa.
Falei, Senhor, eu preciso dirigir. Eu tenho que dirigir. Mas aí o medo estava me paralisando. Teve um dia que eu falei assim, gente, eu sou batista, tá? Mas eu tenho uns mistérios Lá no comigo. fundo é Batista, né? Tem um mistério. Então, assim, eu orei e falei, Senhor, eu preciso dirigir, porque eu quero ter o prazer de levar as pessoas em casa, de buscar, de poder fazer o trabalho da igreja sem me atrasar. E o que eu precisar fazer na tua casa, eu não preciso de alguém para poder estar comigo e sobrecarregando. Aí eu orei e falei cheguei em casa e falei, amor, eu vou dirigir. Você vai dirigir? E o Gabriel, tô cansado de ouvir isso. O Gabriel tá me falando. Você sabe como o Gabriel é sacana. Você vai dirigir? Até parece. Aí eu falei, Senhor, como é que eu faço? Falei, já sei. Contratei um rapaz, amigo nosso que é da igreja, o Felipe. E aí eu falei, Felipe, eu preciso que você dê algumas aulas. Mas é segredo. Tá? Aí tratei com o Felipe, paguei o que tinha que pagar. Aí ele falou, você vai pra onde essa hora? 7 horas da manhã. Eu vou pra aula. Aula de quê? De carro. Condução. Aí ele, de carro? Com quem? Felipe. E precisa disso? Precisa, porque você fica, acelera, desacelera. Então não dá. Aí quer dizer, 5 aulas com o Felipe me libertei. Me libertei. E comecei a dirigir. E tava o Jefferson hoje. Como é libertador você poder ir, você Felipe, poder vir. psicólogo, né? Psicólogo, Mó calma, ele falou, esquece o pastor Arilton, que ele foi nossa ovelha. Esquece o pastor Arilton. Aqui é Cida que tá dirigindo. Eu comecei a dirigir. Cida, você sabe dirigir, por que você não dirige? Muita gente falou no meu ouvido, não dá, né? Aí eu falei, esquece. Então, aí o que aconteceu? Aí eu peguei, comecei a dirigir, aí a primeira experiência que eu tive com o pastor Arilton foi, ele sentou do meu lado, relaxa, cara, tô relaxado. Aí comecei... Manobrando o carro no braço. Manobrando no braço. E no pé de vez em quando, né? Aí eu peguei, relaxa, cara. Aí comecei a dirigir, ele falou, já vi que eu perdi o carro. Perdeu. Perdeu nada, é nosso, né? Então, assim... Então, gente, é só pra gente descontrair um pouco, né? Mas, assim, tudo na minha vida, eu tenho falado, é diante de Deus, por quê? Porque se hoje eu cheguei a ser o que eu sou, primeiramente eu não posso esquecer que foi Deus que me deu. É Deus na minha vida sempre. Toda a honra, toda a glória se dá a Deus. Né? Por quê? Eu vim de uma família pobre, eu não tinha como estudar. Eu terminei o meu primeiro grau. Eu ganhei, na época, vocês são novinhos, mas na época, quando eu estudava, os melhores alunos tinham direito às melhores escolas. Eu tive direito de escolher as melhores escolas. Só que eu não pude, né? Eu não tinha condição financeira. Meus pais não tinham condição financeira. Hoje as crianças têm vale para ir, tem vários incentivos. Né? Vários incentivos. O meu incentivo era, você não vai conseguir, e eu dizia, eu vou conseguir. Então, assim, eu casei muito nova, por conta de, às vezes a gente é muito limitado. Então, assim, eu achava que quando eu casasse eu ia me libertar, que eu ia poder fazer o que eu quisesse, e na verdade não era isso. Eu casei com 18 anos. Então, assim, eu não tinha terminado o 2º grau ainda. E aí, com essa frustração, meus amigos foram para a Júlia, porque eu queria ser normalista, para a Júlia, para o Heitor Lira, essas escolas tudo boas, assim, e eu não podia, porque tinha que comprar uniforme, tinha que ter passagem, tinha que ter lanche, tinha que ter todas essas questões, meu pai não tinha condição de pagar, e eu não critico os meus pais por causa disso, né? Eu não tinha condição, não tinha. E aí, quando eu caso, eu falei, agora eu vou voltar a estudar. A Rafaela, deixa a Rafaela crescer um pouquinho, falei, Arilton, você cuida da Rafaela, e agora eu vou voltar a estudar. Eu voltei a estudar na Escola Bahia. Terminei meu 2º grau na Escola Bahia em administração, na época era técnico. Terminei em administração, comecei com contabilidade, depois transferi para técnico. Disso? Sabia, não. Porque a Escola Bahia já foi escola técnica? Já. O Abelzinho estudou em 2 escolas técnicas. Ah, é? Olha só. Lá era técnico, tá? A gente tinha técnico em contabilidade e técnico em administração. Eu comecei na contabilidade e transferi para administração. Aí eu terminei o 2º grau. Quando eu terminei o 2º grau, eu queria ir logo para a faculdade. Aí o que Deus faz comigo? Deus fecha todas as portas. Sabe quando você tem condição de pagar e Deus fala, você não vai? E você fala, eu vou com o seu braço? Ele fala, você não vai. Aí eu tentei me inscrever na universidade, que tinha em Bom Sucesso, fiz prova, comecei, nada. Aí fui para a Suam, nada. Deus falou que não era o momento.
Aí eu fui fazer o seminário Betel. Aí Deus abriu as portas. Eu não tinha nem como pagar direito, né? Aí eu era cabeleireira na época e eu estudava, eu trabalhava para pagar o seminário. E as meninas falaram, você é maluca, você vai ser pastora? Eu falei, não, não vou ser pastora, eu vou ser educadora religiosa. E aí eu comecei a estudar, terminei o seminário e eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei, entrei na sala do pastor Neander e falei, pastor Neander, eu precisava de uma orientação sua. O que eu faço agora depois que eu terminar esse curso? Ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai fazer primeiro a pedagogia, depois você faz a psicopedagogia e lá na frente você faz a psicologia. Porque eu queria já fazer a psicologia. Aí eu segui os conselhos do pastor Neander. Só que quando eu saio do seminário, aí o que Deus faz comigo? Eu tô lá no seminário um dia, por isso que eu digo que eu sou batista, mas aí vira uma irmã para mim, a professora, e falou assim para mim, ó, eu passei mal na sala de aula nesse dia, eu tava passando mal, muito ansiosa, tem uma prova, e eu passando mal. Ela começou a orar por mim e falou assim, olha, Deus vai te levar em lugares que você não tem noção. Mas primeiro ele vai tratar do seu emocional. Depois que ele cuidar do seu emocional, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Aí eu saí de lá e falei, que professora maluca, gente. Ela não me conhece. Eu não acredito nesse negócio que ela tá falando. E saí. Betel. Betel. Aqui, ó, já um abraço, pastor Neander. Que casa de profetas, né? Profeta. Que local maravilhoso para se estar, para se crescer. Eu pude estudar durante 2 aninhos no Betel. E como eu amo aquele lugar. Você deve ter sido muito abençoado ali também, né? Que Maria que o diga, né? Às vezes a gente ia pra lá sem 1 centavo no bolso. Aí a gente ia pra cantina, pra sopa da Maria. Era o que segurava a gente. Às vezes eu ia pro seminário só com o dinheiro da ida. Na volta a gente tinha carona. Vivendo pela fé, né? Pela fé. O sogro, na época do seminário, ia de bicicleta. Durante bastante tempo ele ficou indo e voltando de bike, não foi? Foi. Eu comprei uma bike pra ele, porque a gente não tinha Ele condição. fez Betel também? Fez Betel também. Era muito longe, cara. Ele ia de bicicleta. É uma boa distância. Ele ia de bicicleta. Eu lembro dele descendo o morro, lembro dele subindo e empurrando a bicicleta, porque subir pedalando também é demais, né? Porque a gente não tinha condição, ele estava desempregado e eu só com cabelo que sustentava a gente. Lá na época a igreja ainda não estava nos ajudando, mas depois a Central de Bom Sucesso começou a ajudar ele, né, com o seminário dele. Me ajudou também, me abençoou no finalzinho, pagando o meu certificado, todas essas questões todas. Eu fui muito abençoado pela Central de Bom Sucesso. É a igreja do coração, né? Foi o lugar onde, depois que eu saí da Assembleia de Deus, foi o lugar onde... E detalhe, vocês fizeram agora lembrar uma coisa tremenda. Eu era da Assembleia de Deus. Aí a gente ganhou um novo templo ali na Magalhães. Uhum. A gente tava saindo da transição do Caetés pequenininho para Magalhães. E aí o Arilton Arilton não era crente. Ele era crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. E aí eu falava assim, não dá para ficar desse jeito. A Rafaela pequena, e a Rafaela queria ser da Igreja Batista, porque a avó era da Igreja Batista. E eu dizia, Batista o quê? Que você vai ser Batista o quê? Você vai ser da Assembleia, era uma guerra. E aí eu falei, tá tudo errado. Aí um dia eu em casa eu orei e falei, Senhor, me mostra para onde eu tenho que ir para poder orientar minha família, porque eu não sei para onde eu vou. Eu não tinha as orientações que a gente tem hoje, eu não tinha curso de casados que a gente tem hoje, nada disso. E eu falei, me orienta. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui dormir quando eu sonhei com a Nova Betânia. Que legal. Nova Betânia, aqueles banquinhos, tudo de madeira, chãozinho, tudo no vermelhão. Aí a crise. Aí eu falei, o quê, Senhor? Não é pra esse lugar que tu me quer, não. Tô indo pra igreja agora lindona. Tô saindo pra igreja bonitona. Né? E agora você querer me levar pra essa igreja? Aí Deus, é lá que eu te quero. Falei nada com ninguém. Aí ele chegou em casa, era uma quarta-feira. Aí eu falei, vamos à igreja? Ele, tá maluco? Dia de igreja é quinta-feira, você esqueceu que na Assembleia é quinta? Eu falei, mas eu não quero ir na Assembleia de Deus. Você quer ir aonde? Aquele jeitinho dele, muito carinhoso. Aí eu falei, eu quero ir na igreja que tem ali atrás. Ele, você tá falando da igreja Nova Betânia? Eu falei, quero ir lá. Mas não falei nada pra ele do sonho. Aí quando cheguei lá, comecei a olhar as coisas. Eu falei, ai, Senhor, é aqui mesmo que eu tenho que vir? Tem certeza? Deus, é aqui. Aí fui na quarta. Aí fui no domingo, e no domingo tinha reunião de jovens. A gente tinha união de jovens. E aí eu fiquei na união do Renato, né? Fiquei lá na união, gostei Renato muito bem. da Diné. Da Diné, ele que ele é responsável. Aí eu gostei, me receberam muito bem, foi muito legal e tal. A partir daquele dia eu comecei a ir.
Aí outra crise. Que eu comecei aí e tinha que se batizar de novo. Eita, fé. E aí o pastor Djalmin já estava lá. Aí eu falei, não, Senhor, se o Senhor me trouxe pra cá, eu não vou me batizar de novo. Isso tá errado. Pra que eu vou me batizar de novo? Aí nós tivemos uma assembleia. Eu não entendia muito da assembleia ainda, né? Culto administrativo e tal. Aí tá lá Reunião de falando. condomínio. Reunião de condomínio. Aí eu estava lá, daqui a pouco o pastor falando que tinha que se batizar. Aí eu levantei. Falei, eu não vou ficar nessa igreja. Eu levantei muito brava. Eu tinha que me converter, já até pedi perdão. Pastor Djalmin, me perdoe mais uma vez. Me perdoe pela malcriação que ele fez, né? Aqui agora ao vivo. E eu já te pedi perdão. E aí, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu me ajoelhei no quarto e falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor falou comigo e agora eu vou ter que me batizar de novo. Mas eu vou fazer um propósito com o Senhor. Se eu tiver que me batizar de novo, e se for o Senhor mesmo que está nesse negócio, o pastor Djalmin vai vir aqui na minha casa conversar comigo. Eu acabei de levantar, tocou a campainha. Era quem? Caramba. Pastor Djalmin e Clauziane. Aí eu comecei a chorar. Falei, pastor, eu vou me batizar. Pode botar que eu vou me batizar. Mas o que que foi? Eu vou me batizar porque Deus falou comigo. Se o senhor não tivesse vindo aqui, eu não ia me batizar. Me batizei. Me rebatizei. É muito interessante ver essa dinâmica na sua vida, né? De alguém que fala com Deus e Deus responde, de alguém que empenha a fé, né? As orientações são muito boas, os recursos, né, para cercar a vida do crente é muito bom, mas nada substitui isso. Essa questão de ousar na fé, de avançar diante do que Deus mostra. Até um comentário sobre aquele episódio de cura, né? Como médico, às vezes eu tenho que chamar um pouco a atenção dos pacientes. Com calma, meu irmão. Não é assim, vamos devagarzinho. Mas muitas pessoas, elas creem, elas se apegam a uma ideia, a uma convicção, e assimilam isso como fé. Sei lá, eu tenho fé que eu vou ficar bom. Só que é diferente de quando Deus te fala, de quando Deus traz esse sentimento ao seu coração. Eu vejo muitas vezes paciente, né? Até voltei um pouco ao assunto. Paciente que chega, não, porque me falaram que eu tô. Só que aquilo não veio de Deus. Mas quando você tem um discernimento, não, é a voz de Deus, ou você pede confirmações, não, é o Senhor, e Ele direciona, você pode avançar sem medo. E assim, esse deve ser o crivo, para mim, na minha opinião, da vida do cristão. Todos os aparatos, as questões da denominação, da igreja, elas servem para te ajudar, mas o crivo na vida do crente é a voz do Espírito Santo. Sim. É a comunhão com o Senhor. Sim. E se Ele falou, tá falado. A resposta de Deus, ela muda a realidade. O problema é que as pessoas querem dizer, eu tenho a resposta, Sim. sem a realidade estar mudada, e aí elas assumem a conduta que querem. Tá? Então, um exemplo. Deus me curou. O médico faz os exames, realmente você está curado, pode parar de tomar o remédio. O indivíduo pega e fala, Deus me curou, ele para de tomar o remédio. Mas sendo que está ali a doença. Não, peraí, meu irmão. Peraí. Se a doença está aí, você ainda não foi curado. Você continua tomando remédio. Sim. Né? Então, a resposta de Deus, ela muda a realidade. É interessante essa questão que a dona Cida está falando, do empenhar a fé e ver aquela fé se concretizando na realidade. É uma coisa simples. Mas, Senhor, se é a tua vontade, então que eles venham aqui. E aí, então, eles aparecem ali. Porque é Deus que move os corações. A gente crê que é Ele que opera querer e efetuar. Sim. O querer, inclusive, colocar vem, né? isso como forma de prova, né? Fazei prova de mim, diz o Senhor, né? Você colocar isso como prova, já é o Espírito de alguma forma também te conduzindo. E esses marcos, eu particularmente, na minha vida, eu vivi uma fase na adolescência de questionar bastante, né? Eu não tinha um questionamento externo, mas internamente eu duvidava. Principalmente na época que eu entrei no Cefet, muita informação, não sei o que lá. E aí eu lembro da minha primeira experiência, assim, de resposta de Deus. Foi até uma vez que a gente ia para São Paulo conhecer umas hamburguerias, não sei se você lembra disso. Você me convidou? Uhum. Não, vamos fazer uma viagem. Pô, viagem dos sonhos, com um adolescente gordinho, né? Não, a gente vai para São Paulo. O que a gente vai fazer? Vai ser o dia inteiro Só comer hambúrguer. Só comer hambúrguer e descobrir o que é bom. Aí eu falei, meu Deus, é isso.
Só que no mesmo final de semana, foi uma viagem em cima da hora, a gente tinha uma trans Cracolândia, que era basicamente alimentar, falar Jesus e dar banho em usuário de droga e mendigo. Então, assim, nada atrativo aos olhos humanos, né? Mas meu coração tava naquilo. Só que o meu coração também tava naquilo, né? Dividiu, né? Dividido, E né? aí foi a primeira vez que eu fiz essa prova, né? Eu cheguei, eu lembro de ter ido dormir com esse questionamento e era assim, cara, se você for 5 horas da manhã eu tô saindo, é só arrumar a bolsa e vamos, tem vaga no carro. E ao mesmo tempo, 7 horas, começava a atividade lá da trans. E eu lembro que eu fui dormir, eu tava escovando o dente assim, e eu pensando, caramba, poxa, Deus me responde. E eu pedindo, Deus me responde. E quando a gente tá pedindo ali, muitas vezes não vem na hora, na instantânea. Deus me responde, me responde. E aí me veio uma ideia na cabeça que eu nem cheguei a formar a ideia. Né? Eu falei, e se eu acordasse de madrugada eu pensei assim, as pessoas têm umas experiências assim, né? Pô, se acontecesse um negócio assim, aí eu teria certeza que é pra eu ficar, porque eu já tava indo pro hambúrguer. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu pensei nisso, de acordar de madrugada, porque eu nunca tinha acordado. E eu pensei assim, pô, mas aí falar isso é mole. Eu durmo agora meia-noite, 1h30 da manhã, eu ainda tô ali no sono leve, eu acordo. Aí eu pensei assim, pô, tem que ter 3 e 4 da manhã, é impossível acordar sozinho. Mas eu pensei assim, e não combinei nada com Deus, só fui dormir. E aí eu lembro que eu tava deitado assim, e de repente eu ouvi tipo um barulho de tiro. Porque lá na comunidade, né? Não é atípico. Não é atípico. Mas eu despertei como se estivesse no tiroteio. Pá, me levantei assim e tal. Eu, assustado, sentei na cama. Oh, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Abri a janela, aquela calmaria. Nem cachorro latindo, não tinha nada, a rua tranquila. Sobrenatural. E eu fiquei assim, tentando entender. Aí eu, nossa, que doideira. E eu acordei completamente, nem sono eu tinha mais. E aí eu resolvi olhar a hora. Era 3h30, certinho da manhã. Entre 3 e 4, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. E aí eu fiquei assim. Aí Lembrou? o Senhor trouxe a memória. Você não queria um negócio assim? Eu não cheguei a falar, Deus, me acorda 3h30 da manhã. Não foi, eu pensei assim, já pensou se fosse? E ali eu acordei, e ali eu dei a certeza, não, você vai ficar. E aí eu disse, não, Jefinho, pode ir, mandei mensagem, sei lá, não lembro se só não apareci. E passei o final de semana maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, assim, de missões. Mas por que eu tô contando toda essa história? Foi a primeira vez que eu vivi algo. Não, o Senhor tá falando comigo, né? Foi o meu Samuel foi ali. Primeira vez que o Senhor se direcionou a mim. E como isso mudou. Aí eu queria toda hora. Aí eu tinha hora que eu tava assim, Senhor, é pro culto ou não é? Se for, mexe a lâmpada. Aí não dá, Aí você tá brincando, né? Mas para as coisas importantes da nossa vida, tem que colocar. quando se faz necessário, o Senhor confirma. Tem uma coisa interessante, assim, são clamores da alma. Não é muito clamor da mente, sabe? Da razão. Mas existem coisas que você não pensa, você não premedita, você simplesmente fala, você comunica diante de Deus. E é interessante como você sabe que aquilo era algo mais profundo que uma simples comunicação e como Deus responde. Sim. Né? E você sabe que é Deus respondendo. Aí tem a outra coisa, aquela paz que vem e que você diz, é isso. E quando a gente obedece, aí retornando, né, quando eu falei lá que eu saí de seminário e tal, e aí quando a gente obedece, e uma coisa que eu aprendi é não fazer mais nada com a força do meu braço. Eu achava que eu podia tudo, depois eu fui entender que eu não posso nada. Então, assim, hoje, antes de eu fazer qualquer coisa, eu pergunto primeiro a Deus. Primeiramente a Ele. Então, quando eu saio do seminário, aí que eu fui entender. Eu entro dentro de uma depressão profunda. Uma depressão que foi avassaladora na minha vida. E aí, como é importante o papel da igreja na nossa vida. Como é importante a comunhão na nossa vida. E aí eu vejo ali Deus começando a trabalhar. Aí, conforme você falou, Deus traz a minha memória. Você lembra aquele dia lá no Betel que Deus ia tratar suas emoções? Deus começou a tratar minhas emoções ali. Porque quando Deus quer colocar a gente em algo grande, primeiro Ele precisa trabalhar a gente pra gente poder receber, que às vezes a gente não tá pronto. Né? Estrutura emocional.
Hoje eu vejo que eu estou preparada para receber algumas coisas que antigamente eu não tinha estrutura para tal. Então aí eu vejo Deus tratando a minha vida e aí eu vejo a importância da igreja na minha vida. Por quê? Foi um período onde eu parei de trabalhar, Deus falou, eu vou te parar. Eu ouvia Deus falar comigo nitidamente. Eu vou te parar. E eu ainda guerreando com Deus. E ele falou, eu vou te parar. E ele me para. E aí começa aquele trabalho de eu ficar 3 anos em tratamento. 3 anos, um tratamento louco. Foi quando o pastor Djalmir vai me levar no hospital. E ele diz assim, você não vai ficar aqui mais nesse médico. E o Arilson já tinha falado para mim. Que não era para me ficar naquele lugar. E aí eu fui entender as coisas espirituais. O cara onde eu fazia o tratamento era um cara totalmente místico, sabe? E aí o pastor Djalmir se sentiu mal lá, Arilton também. Ele falou, não vou te trazer mais aqui. E aí eu conheci o doutor Algedi, que é um batista, um psiquiatra, e a sua irmã, que é uma terapeuta, a doutora Angelina. Aí Deus muda a minha história. Só que antes disso, o que acontece? Por isso que eu digo, a oração é a chave de todas as nossas portas. O dia que o crente entender que a oração é a chave de tudo, ele vai estar muito bem na fita. Por quê? O dia que ele é verdade. Porque assim, quando começou o processo dos diáconos lá em casa, todos os nossos diáconos, alguns já se foram, né? Começou uma semana, uma pessoa que não queria tomar banho, uma pessoa que não comia, uma pessoa que não dormia, uma pessoa que não queria mais nada, que falou pro marido, arruma outra para cuidar das 2 crianças, porque eu não tenho mais como ficar aqui. Naquela semana eu senti Deus trabalhar, porque o que eu tinha não era só físico, era espiritual também. E naquela primeira semana de oração, nos lares, por isso que eu acho importante essa questão das orações nos lares, eu me levanto no 2º dia de oração. Glórias a Deus. Né? Diácono Juarez estava lá, Diácono Durval, Diácono Isaías, diaconisa irmã Edith Benaías. Esses eram os meus diáconos na época. O quinteto fantástico. E aí no 2º dia eu levanto e recebo eles com o quê? Com um café feito por mim e um bolo feito por mim. Quem faz isso? Deus. 3 anos em tratamento sem nada. Uma semana Deus resolve a minha vida. E eu lembro que o pastor Djalmir me pega no sofá. Até hoje eu lembro, eu tava deitada aqui, ele me pega aqui assim, bota rosto com o rosto dele assim. Mulher, você não é isso que tá aí. Eu lembro das palavras até hoje. Levanta dessa cama. No primeiro dia ele falou isso pra mim. No 2º dia eu me levantei. Glória a Deus. Glória a Deus. Então assim, eu tenho experiência com Deus viva. Assim, eu digo, hoje eu tenho falado para ele, eu tenho vivido assim, eu não sei explicar. Às vezes eu fico chorando à toa. Sabe? A presença de Deus é tão real na minha vida e é como se Deus estivesse aqui do meu lado o tempo inteiro e eu falo para ele, eu sinto uma alegria tão grande, mas tão grande. Que dá até vontade de chorar. É todos nós. Porque assim, a gente viver o que Deus planeja na nossa vida é muito melhor do que o que a gente planeja. Então, Deus já falou para mim assim, eu vou te tirar desse lugar, vou te colocar em lugares. E eu falei assim, Senhor, eu tô aqui, né? É você tirar um passaporte sem ter dinheiro para viajar. É confiar em Deus. É você querer comprar algo e não ter, e Deus falar, eu vou te dar a condição. E as pessoas acham que você é maluca. Eu já ouvi pessoas falando, você é maluca. A Bíblia diz que a gente, às vezes, pro mundo, a gente é como se fosse louco. Então, pro mundo, eu quero continuar sendo maluca. Mas sentir essa presença é algo assim que você quer que todo mundo sinta. Nada vale mais, né? Não tem como. Então, assim, de você ser usada por Deus, de você falar do amor de Deus, as pessoas... Você não precisa nem falar, as pessoas já querem estar do seu lado, sabe? Eu acho que a gente tem que viver isso. A gente está vivendo uns dias, os últimos dias, eu costumo dizer. E Jesus está voltando e as pessoas não estão acreditando. Eu falei para ele, tu tinha muito medo de morrer, sabe? Quando a gente não tem certeza da salvação, eu tinha muito medo de morrer. Hoje eu não tenho mais medo da morte. Não tenho. Eu falo para ele, se eu morrer hoje, eu tô feliz. Então assim, eu sou rica. Cara, eu não tinha uma bicicleta quando eu era criança. Eu já tive vários carros. Esses dias eu entrei no meu carro e falei assim, obrigada.
Eu não tinha um carro. Senhor, obrigada pela casa que eu moro. Eu não tinha uma casa, eu morava num barraco. Então, assim, a gente precisa valorizar as mínimas coisas. Obrigada, Senhor, pelo meu marido que eu tenho. Não foi perfeito, não é perfeito, mas é o que o Senhor me deu. Eu que escolhi, né? Ele me deu, não, eu escolhi. A única coisa que você escolhe é o marido. Família você não escolhe, irmão você não escolhe. Mas marido você escolhe. Então eu escolhi. Né? Então, assim, se através da minha vida ele precisava ser abençoado, então que Deus me usasse para a vida dele. Então eu vou dizer para você, Jefferson sabe, eu não vou abrir muita coisa, mas o perdão é algo libertador. E eu estou dizendo com propriedade. Você perdoar não é para qualquer um. Então, assim, o que Deus fez na minha vida de me levar a países estrangeiros, de eu fazer prova, sem saber a língua. Como que diz que crente não fala línguas estranhas? Eu já falo. orei no Enem já, não sabia nada. Senhor, agora é a hora, você vai. Então, Senhor, eu não sei essa língua. Eu quero entender na minha língua. Um dia o pastor João me falou assim, Cida, eu estava lendo a Bíblia e as palavras de Deus, ela andava na Bíblia. Eu falei, Senhor, o pastor João me falou, né? Lá na frente eu falei... Se até o pastor de João me falou, eu também quero. Eu falei, Senhor, eu quero ler na minha língua. Aí eu peguei espanhol, né? Tirei 8,8 na prova. Caramba. Né? Foi a primeira bolsa que Deus me deu do mestrado. Aí, quando chega no doutorado, agora ferrou. Inglês e francês piorou minha vida. Aí que eu não vou fazer mesmo, né? E aí, o que Deus faz? Deus me faz a prova do espanhol, me leva para Cuba. Eu consegui falar espanhol lá e entender tudo em espanhol. Foi o primeiro país. No segundo, eu vou pro doutorado. Chego lá, falei, Senhor, assim como você foi no dia de Pentecostes, tu vai ser comigo aqui. As pessoas ficavam me olhando na sala, essa mulher é maluca. E eu falando sozinha. Eu quero entender o inglês, porque inglês eu não sei nada. E não vai adiantar nada esse dicionário, que tudo em inglês, não vai adiantar nada. Então é o Senhor mesmo. Assim Pode como usar o dicionário? Yes! Inglês. Ah. Desse jeito. Eu falei, não vai adiantar nada. Então, Senhor, me ajuda. Quando Deus me dá o texto, eu falei, Jesus, fiz a prova, passei em segundo lugar. Caramba. Eu ia pagar 1.400 de mensalidade, comecei a estudar, paguei a matrícula, 1.400, foi o salário todo na época, 1.400. Falei, Jesus, eu não vou conseguir. Aí chamam a gente para uma reunião, os alunos de primeiro ao quinto lugar, fomos lá. Eu falei, meu Deus, vamos começar a cobrança. Quando cheguei lá, você foram sorteados, vocês vão ganhar a bolsa de 100%. Fiz o doutorado, quem me deu? Glórias a Deus. Quando a gente obedece. Então, quando eu obedeci, Deus abriu a porta da graduação, foi na Uniswan. Comecei a trabalhar na Uniswan como administrativo. Deus abriu a porta lá, fiz a minha pós lá com bolsa, fiz o mestrado com bolsa. E aí Deus abre a porta ali. Quando eu termino minha pós em 2010, eles me chamam para trabalhar e estou lá até hoje. Hoje eu sou professora auxiliar da casa, mas toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, porque foi Ele que disse que ia me colocar lá. E é Ele que vai me tirar de lá o dia que Ele quiser. Mas eu tenho um chamado que ferve no meu coração, eu tenho falado isso para ele. Eu não sei aonde, quando, mas Deus ainda vai me levar para missões. Eu tenho desejo de trabalhar com criança em missões, sabe? Quem ama o reino, ama missões, né? Sim. A maior riqueza da senhora é a fé. Sim. De todas as coisas que Deus te deu, de todas as coisas preciosas, do que eu convivo, do que eu vejo, a coisa mais preciosa que Deus te deu é a fé. Esses detalhes que a senhora falou, é bom testemunhar também. Sim. Que Deus pode dar uma condição digna, pode dar a possibilidade de conhecer lugares diferentes, pode dar a condição do indivíduo ter um bom carro, né, experimentar, mas isso são os detalhes. Você quer mais um exemplo de 2019? Nos detalhes mínimos, não é casa, não é carro, não é casa, não é nada. Imagina você tá doente, Deus te coloca num lugar, vai pro hospital, chega lá, eu falei, Senhor, eu não quero mais não. Já entendi o recado.
Não quero ir mais pro hospital para falar do teu amor. Já entendi. Deus me coloca dentro do hospital, em isolamento. Fiquei 15 dias lá. Aí Deus fala assim pra mim, agora tu vai falar pra mulher aqui. Falei, Arilton, traz pra mim o livro tal, traz pra mim a minha Bíblia tal. E eu comecei a evangelizar dentro do hospital, cheio de coisa lá agarrada. Comecei a evangelizar as mulheradas lá. E gente voltando pra Jesus. E uma mulher que era espírita, ela começou a fazer um procedimento em mim. Só que no lugar do sangue, eu tava voltando, né, pelo tubinho. E ela começou a ficar nervosa. Eu falei, calma, chama outra enfermeira. Ela vai vir resolver, calma. E ela começou a chorar. Eu abracei a mulher espírita, comecei a orar por ela. Falei, calma. Será que fez uma punção arterial? Pode ser. Não sei. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Ah, mas será não tô nervosa? Deus tá comigo, Deus vai te abençoar também. Chama lá outra menina. A outra menina era crente, a menina veio, resolvemos. Essa menina que começou no início, que ela implicava comigo, ela começou a me tratar da melhor forma possível. Quem me deu alta, quem me levou na portaria, falou assim, eu que vou te levar. Eu tenho o prazer de te levar até lá fora. Foi ela. E aí, quando eu saio do hospital, eu faço um agradecimento para todo mundo. Coloco no Facebook, coloquei o nome de todo mundo, que Deus falou, vai anotando o nome de todo mundo que você vai atendendo. Coloquei o nome de todo mundo. No final, fiz um agradecimento para todo mundo. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que Deus me levou para ali. Eu fiquei ali 15 dias. Os médicos não sabiam que eu tinha. Cheguei lá colocando sangue pela boca. Caramba. Muito sangue pela boca. Eu saí de lá com uma pneumonia típica. No ano seguinte, entra a pandemia. Eles não detectaram o que eu tinha, até hoje. E aí eu saí do hospital. E o que acontece? Entro pelo INSS. Fico 2 anos sem receber do INSS. Quem cuida de mim? Deus. Por que eu quero falar isso? Senhor, acordo um dia de manhã, não tinha nada dentro de casa, nem na geladeira, nem lugar nenhum, nem café não tinha. Eu me ajoelho e falei, Senhor, que vontade de comer um bolo hoje. Que vontade de tomar um café decente. Mas dou graça ao que tem. E o Arilton olhou para mim, eu falei, Deus vai prover. Acabei de orar, o telefone tocou. Pastor tá aí, irmã Cida? Tá, deixa eu falar com ele. Aí, Arilton, a irmã quer falar com você. Passa aqui que eu fui no mercado e eu fui comprar umas coisinhas lá para vocês. Aí Arilton veio e trouxe. Daqui a pouco o telefone tocou, minha amiga. Cida, eu vou aí na tua porta, não posso entrar não, mas vou colocar pela janela. Tava aqui em casa, Deus mandou fazer um bolo para você e um bolo para mim. Fez, levou. É Deus, Jefferson. Sim, vai dizer que Deus não trabalha nos detalhes? Verdade. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, não, gente. Olha, eu tenho muita luta. Não tô falando que só tem vitória, coisa de crente. Tem muita luta, tem muita provação. A vitória é o resultado da luta, né? Sim. Só vence quem tava lutando por alguma coisa. Esse negócio então, de que... eu, resumindo, eu agradeço a Deus. Porque Ele me escolheu. Glória a Deus. Ele me chamou. Ele é que me sustenta. Ele que vai continuar me sustentando. Vai continuar sustentando a minha família. Eu louvo a Deus porque eu sou uma bem-aventurada. Tô vendo os meus netos, minhas netas, gente. Que coisa linda. Que coisa melhor do que essa. Ainda vou ver os meus bisnetos. Amém. Eu creio nisso. Também se eu não ver, a gente encontra no céu, a gente se encontra no céu. E a geração dos meus netos vão ser melhor do que as minhas. Amém, em nome de Jesus. É o que eu profetizo na vida dos meus netos e das minhas netas. Amém. Que eles sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Né? Então é isso. Essa é a Cida. Eu sou assim. Né? Então que Deus me leve onde Ele quiser, quando Ele quiser, a hora que Ele quiser e como Ele quiser. Então é muita isso. graça ser escolhido pelo Senhor. Ontem, eu e o Jefferson, a gente tem o costume de chorar, né? De vez em quando. De vez em quando, assim, no Boa Noite, igreja. A gente se encontra pra chorar, né? Vamos no culto? Vamos lá chorar um pouco. Ontem, uma banda que tava cantando lá na igreja, o irmão André e sua banda, né? Ele cantou uma canção que falava sobre justamente Deus indo atrás do povo de Israel. Deus buscando o povo. E aí uma frase que ele cantou foi que ele nos escolheu desde o Éden, nos perdoou desde o Éden e ainda perdoará muitas vezes mais.
E aí você falando, eu fui escolhida pelo Senhor, eu fui chamada pelo Senhor. E aí começou ontem também com o que eu tenho chamado. Ontem eu fiquei chorando, Essa música é do meu coração. porque é precioso demais isso. A gente não tem nada pra dar, a gente não tinha nada. Cida era só uma criança numa palafita e eu era só uma criança em outro lugar e o Senhor... Sonhando com hambúrguer. Sonhando com hambúrgueres e o Senhor nos escolheu e permanece nos escolhendo, permanece Olha onde nos Deus amando. nos coloca, Abraão. Deus te colocou na medicina. Para você trabalhar com... Às vezes a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Muita coisa. Você está trabalhando com vidas. Eu trabalho com educação. Eu trabalho com vidas. Olha quantas oportunidades Deus tem dado em nossas mãos. E a gente tem falado do amor de Deus. Muitas pessoas têm voltado para o Senhor. Têm aceitado o Senhor. A gente é missionário. Né? Assim, hoje, Jefferson, eu não tenho vergonha de descer aquela rampa ali da faculdade e orar. De uma pessoa falar assim para mim, Cida, quero falar com você no final, agora tô fazendo psicologia. Cida, quero falar com você no final da aula. Não conhecia a menina. Você é diferente. Aí ela me chamou no canto. Ela, você é crente? Eu falei, sou cristã. Tá acontecendo isso e isso na minha vida, você pode orar por mim? Eu falei, só se for agora. Todo mundo passando. E eu botei a mão sobre ela, a pessoa falou, louca lá. Comecei a orar. Falei, Senhor, toma nas tuas mãos. É isso, Abençoa, guarda, protege, dá estratégia, dá Você sabe por que que sabedoria. não usa coque? Hã? Ela Porque não o usa cabelo é coque, o curto. cabelo é liso e curto. Porque isso daí é Não legítimo, segura, mas né? manda o coque, meu irmão. E aí, no dia do meu aniversário, qual foi o presente que eu ganhei? Foi uma gratidão. Ela escreveu para mim, muito obrigado, minha conserva. Porque você não sabe o que você fez na minha... Falei, eu não fiz nada, o Espírito Santo fez. Então, eu sou grata a Deus pela sua vida, que Deus continue te usando. Você quer presente melhor do que esse? E aí eu me lembro de Paulo falando, né? Temos esse tesouro em vasos de barro. Porque a excelência do conteúdo, né? seja Exatamente. evidenciada. O Senhor é maravilhoso. Então é isso. Então, assim, todo lugar que eu vou, eu digo, eu sou serva. Título, não vou levar. Mas o legado eu vou deixar. Glória a Isso que é Deus. importante. Amém. A gente precisa deixar o legado, né, Jefferson? É deixar geração, descendência sobre a terra, servos de Deus, servindo no reino. É isso daí, na verdade, o crente, ele como crente, ele trabalha num corpo, edificando esse corpo. E o corpo permanece, o corpo é maior que o crente propriamente. Tudo que a gente faz no reino ecoa por muitas e muitas gerações dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo. É a ideia de um legado de fé, né? E É a um gente legado de não fé. tem noção do que a gente faz. É. Não Exatamente. tem, a gente não tem noção de onde a gente chega. Os desdobramentos das ações. Você às vezes está numa igreja, você não vê ninguém, e de repente uma pessoa se ajoelha aos seus pés e diz assim, você é meu exemplo, você leva um susto. Eu tive essa experiência. Essa questão da relevância do alcance do que a gente, de alguma forma, faz no reino, né? Ou então, melhor, do que o Espírito Santo de Deus faz por meio de nós no reino, a gente dá para poder pensar nisso lá no contexto bíblico. Qual que foi, no tempo em que viveu, tá, a relevância de um José? Minha história preferida. Não, eu sei que o seu José preferido é o do Egito, Do Egito. mas eu tô falando do outro. Do carpinteiro. Do carpinteiro. Pobre, Sim. tá? Não tinha destaque nem no contexto familiar. Todo o processo de vida dele foi de simplicidade, sofrimento, educando uma criança, entendendo que aquilo era a direção dada por Deus. O ministério de Jesus, tudo indica que começa após a morte de José. Sim. José já era falecido. Sim. Então, o que ele viu na vida dele? Muito trabalho, Um monte de criança foi criada. cuidar dos filhos e só. Só que qual é o alcance disso no reino? Meu amigo, se Tá. Deus te chamou para cuidar da sua família, cuida da sua família direito. Cuida da melhor forma possível. Seja o mais dedicado. Porque, olha, no caso de José, um dos filhos era Jesus. O Filho de Deus encarnado. Coisa linda. Né? Ele não viu com os próprios olhos,
mas o alcance, 2000 anos depois, nós estamos falando sobre isso. Isso aí. Né? Quantos milhões de vidas transformadas, né? Quiçá bilhões e bilhões. Não apenas milhões e milhões, mas milhões de milhões, né? Um número que não tem como a gente fazer conta aqui por causa de serem 2000 anos. E a gente está falando de uma religião de bilhões de seguidores hoje. Então, é algo que não tem como medir, né? Inclusive, o primeiro papel do crente como crente é ser crente na sua família, né? O Petra, nosso ministério, ele tem essa ênfase familiar. Sim. E eu sei a relevância da vida da senhora no seio daquela família. Foi a primeira cristã, depois vieram mamãe, irmãs, né? E eu conheço a esposa que tem. E sei que é uma mulher de fé. Essa fé que primeiro permeou no coração da senhora, Sim. também permeia o coração da minha esposa, e isso é uma bênção. E a gente tem clamado a Deus para que essa fé, ela cresça e se torne maior que a nossa no coração dos nossos filhos, né? E o impacto disso, bom, espero poder ver alguma coisa. E a gente já Mas se não vê, vê- eu já vejo na vida do Heitor um chamado muito grande na vida dele. Amém. O Heitor, né, o José também, cada um na sua especificidade, né, com as suas personalidades. E eu vejo na Maria Rosa. Eu Amém. vejo a Maria Rosa orando, aquele olhinho assim, fechado, assim. Falei, eita glória, é igual a vovó, vamos lá, né? O pai reclama da vovó do reteté, mas ele tava lá botando a música pra mamãe lá do reteté. Então, assim, gente, é muito bom servir ao Senhor. Não tem palavra. E uma coisa que você falou da família, uma coisa que eu fico às vezes feliz em ouvir minha mãe e meu pai falando. Meu pai e minha mãe às vezes falam assim pra mim. Minha mãe fala assim, você é crente. Você é diferente. Porque eu não respondo meu pai. Eu posso estar com ele muito chateado. Não altero minha voz. Não grito. Nem com meu pai, nem com a minha mãe. Nunca fiz isso. Eu choro. Passo mal depois. Mas os meus pais veem em mim Deus. Sabe? Eu prefiro sofrer, passar mal do que... E eu sempre falo pro Senhor, Senhor, nunca deixe eu escandalizar o seu nome. Se eu tiver de escandalizar seu nome, me mata. Mas não permita que através da minha vida venha o escândalo. Que a Bíblia diz, né? Horrendo é por onde vem, né? O escândalo. Então, eu peço muito a Deus isso. Então, assim, eu sempre fui uma menina, graças a Deus, obediente aos meus pais. Sempre. Até hoje, eu prefiro abrir mão de muitas coisas para não me aborrecer, mas para honrá-los. Mas, assim, só em ouvir minha mãe e meu pai falar que eu sou crente, e meu pai é um católico, ferrenho, eu já agradeço a Deus, porque eu tenho orado pela vida do meu pai, pela salvação do meu pai, desde pequena. Amém. E eu creio que Deus vai alcançar assim meu que pai seja. um dia, um tempo dele. E eu falo assim, eu não deixo que nenhum dos meus se percam. A minha oração sempre é essa. Então, eu creio que Deus há de fazer, sabe? Então, assim, tudo isso que eu falei aqui, em relação ao que Deus tem feito na minha vida, não é para me vangloriar, é para exaltar o nome do nosso Deus, né? E, Jefferson, uma coisa, o crente, ele precisa entender que a oração, ela é fundamental. A leitura da palavra também. Mas a oração, cara, é muito bom. É muito bom a gente orar, se colocar diante do Senhor, se ajoelhar, ouvir Deus falar. É muito bom. Então, assim, querem me recriminar? Pode me recriminar. Vou pro monte, sim. Telefone do Celebridade. Vou pro monte, busco ao Senhor, oro na minha casa, oro na igreja, onde que for, eu oro. Mas não tem coisa boa de que você tá de madrugada nos pés do Senhor, não, gente. Tem não. As irmãs que oram têm história pra contar. Ô, Glória! Cida, você falou, Obrigada. a gente estava falando sobre essa questão do legado, né? Eu queria saber um pouco sobre como tem sido essa experiência, como é ser mãe e agora vovó de algumas crianças. Como é que tem sido essa bênção de Deus na área familiar? Como é que tem sido a sua vida nessa parte? Ai, gente, não tem palavras não, olha. Vou dizer, e ver os meus netos, vou falar dos meus netos primeiro, foi os primeiros que vieram. O Heitor, né?
O Heitor, eu olho pro Heitor assim, gente, eu choro com o Heitor. Porque assim, quando a gente teve uma experiência agora lá na igreja, com as crianças, e aí o irmão começou a cantar um louvor, o Heitor, ele começa a chorar. Cara, eu me envolvo de um jeito com o Heitor, a gente chora junto, né? E a gente vê o mover do Espírito Santo na vida do Heitor. Aquilo ali é Espírito Santo puro na vida do Heitor. Amém. O Heitor, ele tem um chamado. E o que eu mais fico feliz com o Heitor, que o Heitor, assim, ele é igual a mim, ele não tem vergonha. Ele chega nas pessoas, começa a falar e se mete e tal, e fala de Jesus mesmo. E o que eu acho legal nele, a gente teve uma experiência muito legal que eu quero contar. A gente foi assistir o jogo do Vasco e a gente foi comprar um lanche. Falei, vamos cá, vai pagar um lanche. Aí fomos. Eu falei, o que você quer? Ele falou e tal, daqui a pouco tinha uma moça fumando do lado dele. E ele já encostou. Aí a Rafaela fez assim, eu falei, deixa ele. Deixa o missionário. Aí ele foi... Tudo bem? Tudo bem. Aí ela, qual é o seu nome? Aí ele falou, qual é o seu nome? Ela falou, aí ele falou, você sabia que você tá se matando? Aí ela falou, aham. Aí ela falou, mas Jesus pode mudar a sua vida. Você sabia que Jesus pode preencher a sua vida? Aí ele, eu sei, meu filho, eu sei, eu tenho que voltar para Jesus, eu sei que eu tô errada. A mulher já era afastada. Eu falei, glória! Aí eu falei, Jesus é lindo. Aí o Anderson falou, o que foi? Eu falei, ela tá evangelizando. Ele não tem vergonha, né? E muitos adultos têm vergonha. Então, meu neto, eu tenho orgulho dele. O José é outro, né? O José já é mais de oração. O José é mais da palavra, de ler, não sei o quê. Então, cada um dentro da sua especificidade, né? Então, eu vejo que o Heitor tem um chamado e o José tem outro. Né? E eu louvo a Deus pela vida deles. E eu sei que eles vão ser grandes homens lá na frente. Eu tenho certeza disso. Amém. Né? Minhas netas, né? Maria Rosa e Catarina, né? São duas bênçãos de Deus. São assim, gente, veio, é como se fossem as pedrinhas da coroa, né? E Deus foi tão bom que deu para Rafaela 2 meninos e deu para o Gabriel 2 meninas. E eu fico a feliz. menina teve 2 meninos e o menino teve 2 meninas. 2 meninas. Eu falo assim, eu tô linda até nisso. E se eles quiserem ter mais, amém por isso, né? Às vezes a Rafaela fala assim, mãe, eu vou ter mais isso. E minha filha, tenha mesmo. Quando Deus mandar, você tem. Porque se eu pudesse, eu teria tido mais. Eu só não tive mais porque a minha vida era totalmente diferente. Eu tinha uma vida muito conturbada com meu digníssimo esposo, então não dava para ter muito filho. Mas hoje a gente está vivendo um pedacinho do céu, oh glória. Oh, glória. Então, assim, Maria Rosa, eu olho para ela, eu me vejo na Maria Rosa. É uma menininha que ora, né? Ela chega lá em casa e fala, vovó, vamos orar. Aí ela começa a orar. Aí ela diz assim, papai do céu, obrigado pela vovó. Aí eu oro pelo tio Jefferson, pelo Heitor, pelo José, pela tia Rafael, todo mundo. Aí o que eu acho mais incrível é quando ela fala assim, papai do céu, abençoa meu papai, porque ele diz que não é de Deus, mas ele é de Deus. Ela dá essa ênfase, né? Uhum. Aí eu falo, amém. E a Catarina, a gente já percebe nela que ela é totalmente diferente da Maria Rosa. Ele é mais assim, geniosinha, né? Tem que puxar. Então, assim, mas ela é uma menina muito inteligente. E os nossos netos, assim, os 4, cara, eles são muito inteligentes. Não. Heitor, José, Maria Rosa e Catarina, gente, eles surpreendem a gente. Então, assim, ser avó é melhor do que ser mãe. Né? Imagino. Mas para ser avó tem que ser mãe antes. Tem que ser mãe antes. Ser avó não tem como, não tem como. Mas assim... Adotar netos. Adotar, que nem a Rafaela diz que vai adotar. Eu falei, isso, minha filha. E uma experiência que a gente teve, que eu ainda nunca tinha tido, foi de adotar uma criança A senhora já adotou um adulto, né? Sim, é verdade, eu não tinha lembrado disso. Ai. Gente, uma doideira que eu fiz e eu me orgulho disso hoje. Eu sou louca mesmo. Rafaela casa, deixa o quarto vazio e aí aparece o Juan na minha vida. O Juan aparece na minha vida e eu falo assim pro meu marido, vamos trazer o Juan pra morar com a gente? Aí ele... Que idade tinha o Juan, né? 40 anos. É difícil uma criança nessa idade ser adotada. É muito difícil. Com 40 anos. 40 anos, a criança com 40 anos. Juan, se você estiver me assistindo, você foi bênção na minha vida, tá? Adota o Juan com 40 anos. Rafaela casada, chamei a Rafaela para conversar, o que ela achava, se ela achava uma boa ideia. Conversei com o Gabriel, o que ele achava, que morava com a gente ainda. E eles acharam a ideia excelente. Levei ela para casa e quase fui morta por causa disso, de tanta crítica, né? Mas eu fiz o que Deus mandou,
tirei ele de dentro de um centro terapêutico que não era um centro, que não ia recuperar ninguém, onde uma pessoa ficava 15 dias sem comer, que não tinha alimento, dormindo no chão frio, não tinha nem onde dormir direito, tirei ele desse lugar e levei ele para casa. E aí eu passei um processo com ele, né? Porque ele era usuário e tal, mas aí, graças a Deus, eu fui uma mãe na vida dele, brava, porque eu sou brava, né? Vocês sabem disso. Um dia eu cheguei em casa, arrumei trabalho pro Juan. Juan trabalhava na igreja batista na qual eu estou hoje, que é a Penha Circular, como zelador. Juan me pega o dinheiro, recebe o dinheiro e some no mundo. E aí acaba o dinheiro, volta na pé de dinheiro para o Arito dá dinheiro para ele. Quando eu chego em casa meia-noite, cadê o Juan? Juan tava lá dentro do quarto dormindo. Eu meti o pé na porta, literalmente, botei ele para fora, falei, sai daí, que nem criança, senta aqui agora que a gente vai conversar. Falei, o que tá acontecendo? Aí ele, eu pergunto o que tá acontecendo. Eu falei, não, você que vai me dizer o que tá acontecendo. Ele, calma, Aparecida, calma. Eu falei, calma não. Não mata o menino. Não mata ele não. Falei, vamos começar agora. E aí eu descobri que ele tava usando de novo, né? Então aí no outro dia ele saiu e eu não conseguia trabalhar direito, porque eu fiquei naquela responsabilidade com ele. Ele deixou as roupas tudo lá em casa, eu guardei tudo, as pessoas jogam fora. Não vou jogar nada fora. A gente vai achar ele. Ele foi reinserido de novo na Cristolândia. Casou, me chamou para ser madrinha do casamento dele. Hoje é um missionário lá em Minas, fazendo excelente trabalho. Então eu louvo a Deus, porque eu trouxe uma pessoa. Hoje eu não faria mais isso. Só se Deus mandar. Se Deus mandar, eu faço. Eu fiz o que Deus mandou. Mas se Deus mandar de novo, eu faço de novo. Se Deus mandar, ele garantir, eu faço de novo. Então, cuidei do Juan e até hoje ele me chama de mãe. Ele não tem idade de ser meu filho, mas ele me chama de mãe. Então, assim, fui mãe espiritual dele, né? Cuidei dele e hoje ele tá aí firme. O Juan Não conhecia essa história, não. O Juan, ele era a sogra e o sogro visitando. Ele usou droga dentro da minha casa. A sogra e o sogro visitando a casa de recuperação, conheceram o Juan e foram adquirindo vínculo, né? E, na circunstância em que ele estava, eles resolveram trazer o Juan para ajudar nesse processo de reinserção social. Então o Juan chegou a morar quanto tempo na casa da senhora? Mais de um mês. Mais de um mês. Não, foi bem mais. Foi bem mais de mês. Foi bem mais. Foi. Eu achei que a senhora ia falar que era mais de um ano, mas não chegou a tanto. Não, chegou um ano não. Mas eu lembro que ele ficou bastante tempo, porque ele chegou a começar a namorar, né? Ele conheceu a menina, começou a namorar, então foi... Na verdade, ele já namorava a Valéria. Ah, já? Só que era escondido. Ah... Foi através dela que eu conheci essa casa. Ela, vamos visitar um amigo, não sei o que, então eu fui lá visitar. Aí depois ela sentou com a gente e conversou. Porque a família não sabia e tudo, né? E aí a gente comprou um celular pra ele, ele vendeu o celular, aquelas coisas normais. Mas aí hoje eu louvo a Deus, porque o Juan foi recuperado, a igreja dele tá muito grande, né? Um trabalho missionário, ele é sustentado, ele começou na Cristolândia, da Cristolândia agora ele tá trabalhando nesse lugar. Eu tenho que ir lá, que ele já tá me cobrando pra ir lá visitar ele. Ele é missionário da Cristolândia? É missionário. Tá lá. Porque não tem aqueles egressos da Cristolândia radical, que se tornam missionários radicais? Sim. E ele Bênção. Tá lá. E casou com uma menina também da Cristolândia, que também é missionária, e tá com ele lá. Se conheceram. Que legal. Glórias a Deus. Então, assim, eu vou reclamar de quê, gente? Tem que reclamar. Todas as experiências maternas possíveis já teve, né? Todas. Então, assim... Sogra, né? Aqui eu tô tendo a liberdade de chamar de sogra e não de Aparecida, né? Que é o... É até estranho, né? Aparecida, quase ninguém me chama. Que nem a gente diz, Aparecida. Mas estamos já conversando há um tempo, eu gostaria de ouvir da senhora o que a senhora diria às mães, principalmente as mães que estão enfrentando lutas, seja no casamento, na educação dos filhos, na formação dos filhos, tá? Eu conheço muitas das lutas, né? Não conheço todas, não, mas eu conheço muitas lutas que a senhora passou. E, meus queridos, olha, eu vou dizer aqui, se existe uma pessoa que tem vivido pela fé e que viu Deus trabalhar na vida da sua família, é a minha sogra. Eu louvo a Deus pela sua vida, sogra, tá? Com toda a sinceridade do coração, eu te amo. Eu também te amo. Tá? A cada dia que passa, eu te amo mais. Mas eu gostaria que a senhora dissesse isso às mulheres que estão aqui enfrentando suas lutas, seja no casamento ou então na educação de seus filhos. Que mensagem a senhora diria para elas? Bom, eu queria dizer para vocês, primeiro, não desista nunca,
nem de seus filhos, nem de seu casamento. Segundo, o amor, conforme diz Coríntios 13, o amor suporta todas as coisas. Não estou dizendo que você vai permanecer dentro de um sofrimento. Eu estou dizendo que você, enquanto mulher, você tem uma força dentro de você que você não tem noção do quanto. Ainda mais se você tiver o Espírito Santo dentro da sua vida, colocando diante de Deus, ore, não desista, persista, invista, né, no seu filho. Por mais que as circunstâncias digam não para você, saiba que tem um Deus que ainda não deu a palavra final. Então, assim, eu digo para você enquanto esposa, né, se você de repente está numa situação assim, para mim não tem jeito, eu vou dizer para você com toda a propriedade, depois se você quiser conversar comigo no privado, sem problema nenhum, a gente pode conversar. Eu posso dizer para você que Deus transforma. Glória a Deus. Deus transforma. Então, não estou dizendo que vai ser fácil, mas estou dizendo que não é impossível. Então, se apegue ao Senhor, coloque suas questões diante do Senhor, diante do Senhor. Conversa com Ele. Ele não vai te julgar, Ele não vai te criticar, mas Ele vai te dar a solução. Então, o meu recado aqui para vocês é amor acima de tudo. E o perdão. O perdão, ele precisa ser trabalhado em nossas vidas. Seja em relação a filho, seja em relação à família, mas que a gente possa ter o exemplo de Cristo. E uma pergunta que eu sempre me faço, quero deixar para vocês aqui para finalizar. Antes de qualquer decisão, o que Jesus faria? Só isso. Você coloca a sua situação diante de Deus e pergunta: Jesus, o que o Senhor faria? Então, deixe isso para vocês refletirem. É isso. Tá. E agora, sogra, eu gostaria que você também deixasse uma mensagem para a pessoa que deseja estudar, que deseja correr atrás. Às vezes pensa que o tempo já passou, isso não é mais para mim. Né? A senhora começou a fazer o doutorado com que idade? Ih, Jesus. Ó, Há 4 anos atrás? Novinha, mas não é novinha não, tá? Eu comecei... Data de nascimento. Eu comecei com 51. Começou o doutorado com 51. Sim. Tá? Então, para você ter uma noção, tá? E aí, queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que às vezes estão passando assim, eu já tô com quase 40, sou mãe, não sei, estudar, né? Correr atrás. O que você diria para essas pessoas? Bom, eu comecei aos 40, voltei a estudar aos 40, então já deixo a dica para você que idade não é limitante para ninguém. Outra, já terminei o doutorado e vou terminar a minha psicologia com 60. Com 60 anos estarei fechando a minha psicologia. Então, nunca é tarde para estudar. Por mais que as pessoas digam, você não vai conseguir. Eu estou dizendo para você aqui hoje, você é a única pessoa que pode colocar a limitação para você. Quando as pessoas dizem não, você pergunta ao Senhor, Senhor, é isso? E Ele vai te direcionar. E Ele te direcionando, eu quero dizer para você que não é tarde para estudar. E eu não vou parar de estudar depois de 60, ok? Mas, queridos, recebemos hoje aqui Dona Aparecida dos Santos Siqueira, né? Minha sogra querida, mãe da minha esposa amada. Amém. Muito bom bom. receber a senhora. Tá? A Dona Aparecida é um exemplo para mim. Tá? Eu vinha com desejo de estudar, fazer mestrado, doutorado há um tempo, mas assim, meio desanimado, sabe? Poxa, eu já tenho um bom emprego. Nossa, mas ver o ânimo em que essa mulher estuda, a forma que ela se dedica, é algo inspirador, tá? Noites de sono acordadas, não, eu vou cumprir, eu vou tirar boa nota. Quando tira 9,5 se sente mal. Nossa, eu quando tiro 9,5 me sinto um herói. Então, muita raiva. 7 a 10. 7 a 10. Muita raiva. Então, é um exemplo. Muito bom receber a senhora aqui. Tá? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Eu estou me sentindo honrada de estar aqui com vocês. É um privilégio estar aqui com vocês. E pior que a resposta de Deus.
Quando você me chamou, tinha uns 15 dias atrás, aí eu assisti até a Viviane falando. Aí eu falei, ai, Jesus, queria tanto ir lá dar uma palestra. Aí você me convidou, eu falei, obrigada, Jesus, você ouviu minha oração. Aí o Ayrton até falou pra mim, você comentou semana passada. Eu falei com a pessoa certa. Você não precisa pedir, né? Você fala com o pai Só e o Espírito responde. Ah, tá certo. Eu agradeço também a oportunidade, a presença sua, Cida. Cida esteve sempre presente nas nossas vidas, né? Jefferson como candidato ali, a parte da família e depois parte da família, mas nossas famílias sempre foram muito Amém, próximas, né? sim. A tia Cida também muitas vezes me abençoou na igreja, nas noites que eu dormia lá com o Biel. Muito bom. E é um prazer ter você aqui e ouvir um pouco mais dos detalhes e das coisas que Deus fez na sua vida. E assim nós encerramos a nossa conversa de hoje. Agradeço a você que ficou até o final e que você, se ainda não se inscreveu, se ainda não ativou o sininho, se ainda não curtiu, faça a sua parte, faça parte dessa família Petra Talk. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, pessoal. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau.